Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 11 de fevereiro de 2015, proferi nesta tribuna o discurso inaugural como senador da República, eleito com a segunda maior votação proporcional do país, mais de 64% dos votos do estado de Pernambuco. Naquela ocasião, renovei o compromisso de concentrar a minha atuação em 5 grandes eixos temáticos: educação, saúde, desenvolvimento econômico, revisão do Pacto Federativo e segurança hídrica. Além disso, reiterei minha firme disposição para ser a voz não de uma parte, mas de todos os pernambucanos no Senado Federal. Em 2015, o Brasil enfrentava uma grave crise política e econômica, que levou o Produto Interno Bruto à queda de 3,5%, descontrole inflacionário, altas taxas de juros e desemprego corroíam as conquistas sociais da década anterior. E o país caminhava para o colapso econômico. Sem paralelo na história recente, os analistas passaram a chamar de a Grande Recessão, a crise compreendida entre 2014 e 2016. Sabemos que momentos de crise exigem firmeza, sacrifícios e grandes responsabilidades. Neste sentido, o Senado Federal cumpriu seu dever constitucional de órgão fiscalizador e guardião das contas públicas. Os desdobramentos políticos desaguaram no doloroso processo de impeachment da então presidente da República. A partir de então, o Parlamento não hesitou em abraçar uma extensa agenda de reformas econômicas e modernização do Estado brasileiro. Iniciada pelo governo do presidente Michel Temer e aprofundada pela administração do presidente Jair Bolsonaro, essa agenda, que tive a honra de poder contribuir, obteve forte apoio no Congresso Nacional. Além de abarcar um conjunto de iniciativas voltadas ao equilíbrio das contas públicas, promoveu uma ambiciosa revisão do arcabouço legal e regulatório do país, na direção da desburocratização e da segurança jurídica, da melhora do ambiente de negócios e da competitividade da economia brasileira. Ainda em 2016, o país deu um passo decisivo no sentido da sustentabilidade da dívida pública, ao promulgar a Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto de gastos. O Parlamento estabeleceu uma âncora fiscal, inaugurando um marco na economia nacional. Ninguém, senhor presidente, ousa contestar a efetividade do teto de gastos para a transparência, o controle e a previsibilidade das despesas. Embora possamos reconhecer a legitimidade das demandas no sentido do aprimoramento do arcabouço fiscal do país. Contudo, lembro que a flexibilização das regras, sem as adequadas contrapartidas, pode produzir efeitos perversos sobre os juros e a inflação, comprometendo a recuperação da economia e aprofundando o abismo social. Voltando à agenda de reformas que esta Casa implementou em cooperação com o governo federal, aprovamos em 2017 o mais profundo conjunto de alterações já realizado na consolidação das leis do trabalho e que permitiu a retomada do emprego. Ainda no primeiro ano de vigência da reforma trabalhista, o Brasil gerou 529 mil empregos formais, o primeiro saldo positivo registrado pelo CAGED desde 2014. Embora haja espaço para críticas e aprimoramentos, esse novo arcabouço legal tem sustentado a criação de postos de trabalho no país.
No trimestre encerrado em outubro desse ano, a taxa de desemprego foi de 8,3%, segundo dados do IBGE. É a 8ª queda consecutiva e o melhor resultado para o período em 8 anos. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, as eleições de 2018 promoveram a maior renovação parlamentar da história. Inaugurado sob a marca da mudança, o ano legislativo de 2019 foi também reformista. Com celeridade, mas sem abrir mão do debate, o Senado enfrentou temas urgentes e complexos, por vezes mal compreendidos pela sociedade. Como exemplo, cito a reforma da Previdência, que avançou na construção de um sistema de aposentadorias e pensões mais justo e com menos privilégio, refletindo o elevado grau de maturidade do parlamento brasileiro. A reforma da Previdência foi uma vitória da política. A política, senhor presidente, vilipendiada em tantas tentativas de intimidação e criminalização, como se não fosse a política o único caminho para solucionar os problemas do país. E quando caminhávamos na direção da consolidação fiscal, fomos atingidos por uma emergência sanitária de importância internacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a pandemia da Covid-19 exigiu dos governos e da sociedade esforços de grandes proporções e mergulhou o Brasil em uma crise sem precedentes. Mais uma vez, esta casa não faltou ao país e, por meio do inovador sistema de deliberação remota, agiu com disposição inabalável na análise das matérias necessárias para o enfrentamento da pandemia, a começar pelo decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade. E aqui, com justiça, o reconhecimento ao presidente Davi Alcolumbre, que inaugurou esse sistema de deliberação remota. Naquele difícil período, o país mobilizou recursos da ordem de 620 bilhões para proteger a saúde da população, garantir renda para os mais vulneráveis e para os trabalhadores informais, salvar empregos e empresas e socorrer estados e municípios que sofreram violenta redução de receitas. Neste sentido, destaco o trabalho desenvolvido por esta Casa na construção do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que assegurou o equilíbrio na distribuição dos recursos da União para estados e municípios. Entre repasses diretos e suspensão de dívidas, o Senado aprovou um auxílio financeiro de mais de 125 bilhões para os entes da Federação. Ao mesmo tempo que travamos a guerra contra o vírus, nos empenhamos para oferecer respostas para os problemas econômicos e sociais e devolver esperança a um país enlutado. Com senso de dever e determinação, deliberamos um conjunto de medidas para a retomada da economia. A PEC emergencial, que tive a satisfação de apresentar, colocou a sustentabilidade da dívida pública como ponto central da gestão fiscal, enquanto a autonomia do Banco Central afastou o risco de interferência sobre a autoridade monetária, assegurando a efetividade da política de controle da inflação. A modernização dos marcos regulatórios recuperou a capacidade de investimento em setores estratégicos. Os marcos legais do gás, do saneamento, do setor elétrico, da cabotagem das ferrovias reduziram entraves e burocracias, atraindo investimentos privados para os setores que demandam vultosas quantidades de recursos. Tenho a felicidade, senhor presidente, de ter contribuído para a implementação de iniciativas que amorteceram os impactos da crise econômica sobre a população mais vulnerável. Além de zerar a fila de famílias atendidas pelo programa Auxílio Brasil, nosso relatório, que resultou na promulgação da Emenda Constitucional 123, aumentou o valor do benefício
de 600 para 600 reais e dobrou o Vale Gás, que passou a custear um botijão a cada 2 meses para 5,7 milhões de famílias. Reconhecemos o estado de emergência provocado pela elevação do preço de petróleo no mercado internacional e estabelecemos a concessão de auxílio para transportadores autônomos de carga e taxistas. Os estados foram compensados pelas despesas com a gratuidade dos idosos no transporte público e a indústria do etanol foi contemplada com um repasse de 3,8 bilhões. Trabalhamos ainda na fixação de um limite para a cobrança do ICMS sobre os serviços e produtos essenciais, o que permitiu a redução dos preços dos combustíveis. E para garantir a competitividade do etanol frente à gasolina, fui autor da proposta de emenda constitucional que estabeleceu um regime fiscal diferenciado para os biocombustíveis. Ressalto que o nosso relatório aprovado em 2017, instituindo a Política Nacional de Biocombustíveis, já reconhecia o papel estratégico dos combustíveis renováveis na matriz energética brasileira. Todas essas medidas exigiram diálogo constante e grande esforço de articulação política. Exerci a função de líder do governo Bolsonaro, privilegiando o equilíbrio e a moderação, construindo pontes e exercitando o consenso. Nos conflitos mais acirrados, trabalhei para que posições radicais não prosperassem e nunca me afastei dos valores democráticos e civilizatórios que forjam a nação desenvolvida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sou de Petrolina, a terra dos impossíveis. Sou do sertão do São Francisco, transformado pela água do rio que deu nome àquela região árida do Brasil. Tenho empunhado a bandeira da segurança hídrica ao longo de toda a minha vida. Durante o meu mandato, fui intransigente na defesa das obras que ampliam o acesso à água pela população do meu estado. Aprendi com meu pai que nada resiste ao trabalho. Fui deputado estadual e deputado federal constituinte, 3 vezes prefeito da minha cidade, Petrolina. Fui secretário da Casa Civil de Roberto Magalhães, da Agricultura de Miguel Arraes. Tive a honra de caminhar ao lado de Eduardo Campos e inaugurar um novo tempo em Pernambuco. Como secretário de Desenvolvimento Econômico, acumulei a função de presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape. Naquele período, nosso estado viveu um ciclo de crescimento virtuoso, impulsionado por amplos investimentos e obras de infraestrutura. Em 2011, tive o privilégio de servir ao meu país como ministro da Integração Nacional no governo da presidenta Dilma, quando construímos um robusto programa de segurança hídrica. Redesenhamos o projeto da integração do Rio São Francisco. Entregamos, senhor presidente, naquele período, 457 mil cisternas, o maior volume de toda a história do programa de cisternas do governo federal. Construímos barragens, adutoras e canais. Como senador da República, pude ver muito desses empreendimentos concluídos e entregues para a população. A exemplo do ramal do Agreste, que levará a água do São Francisco para mais de 2 milhões de pernambucanos. Senhor presidente, tenho muito orgulho da trajetória política que construí ao longo de 40 anos. Em todos os cargos públicos que ocupei, trabalhei incansavelmente em defesa de Pernambuco e do Brasil. Venho de uma família comprometida com o bem comum. Com Nilo Coelho, ex-governador e ex-presidente desse Congresso Nacional, aprendi que o interesse público deve prevalecer sobre as paixões políticas. Peço licença para reproduzir um trecho do discurso de posse desse ilustre filho do sertão como presidente desta casa. Dizia Nilo: o bem comum que nos cabe promover exige a fertilidade do diálogo, da negociação e do entendimento.
Não há barreiras políticas insuperáveis quando se trata de atender aos anseios do povo e aos interesses da pátria. Volto, senhor presidente, para minha Petrolina, com a alma leve e a convicção do dever cumprido, e agradeço ao povo de Pernambuco pela confiança e a honra que me foram concedidas de poder representar o meu Estado no Senado Federal. De forma especial, agradeço aos presidentes Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, Eunício Oliveira e Renan Calheiros pelo apoio e colaboração nos períodos que desempenhei a função de líder de partido e líder de governo no Senado da República. Aos meus líderes, Eduardo Braga e Eduardo Gomes, ao meu líder Ricardo Barros, que me prestigia com a sua presença nesse plenário, os meus agradecimentos e reconhecimento pelo apoio que sempre ofereceram. Aos nobres colegas, agradeço a disposição para o diálogo franco e aberto, as incontáveis oportunidades de exercício do consenso e os muitos votos de confiança que recebi ao longo desse mandato. A equipe do meu gabinete, na pessoa de Adileane, meus agradecimentos pelo convívio diário e a valorosa dedicação. A minha família, pelo carinho de uma vida inteira. A minha mãe, que me assiste pela TV Senado, Dona Lisete, pelas orações e apoio em todas as horas. A minha mulher, Adriana, que aqui está presente nesse plenário. Aos meus filhos, Fernando, Pedro, Miguel e Antônio. E aos meus netos, Fernando Neto, que também está presente aqui no plenário, Maria Tereza, Miguelzinho e Gabriel. E também quero fazer uma saudação especial aos meus netos que moram nos Estados Unidos, a Rubens, a Benjamin e a Alice. Aos meus netos queridos, obrigado pelo carinho dedicado a esse avô. Despeço-me da vida pública, mas não da política. Não são necessários mandatos para o exercício da consciência cívica. Carrego comigo o sentimento maior de que a política é instrumento primeiro de transformação social e desenvolvimento do país. Muitos ainda são os desafios do nosso Brasil, senhor presidente. Na economia, uma reforma tributária que corrija as distorções de um sistema regressivo e injusto do ponto de vista regional. O aprimoramento do Pacto Federativo, para que todos os níveis de governo tenham autonomia e capacidade para atender às demandas sociais. Uma arrojada agenda climática e de transição energética. A modernização do Estado e a digitalização de processos e serviços. O alinhamento das estruturas produtivas, as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas da última década. Faço mais um registro, agradecendo a presença do presidente do meu partido, deputado Baleia Rossi, que me honra com a sua presença no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sou um otimista e nunca perdi a fé em Deus e a crença nos homens. Seguirei lutando o bom combate pelo desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.